pessoal, Eduardo Honorato aqui, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Hoje vocês vão notar duas coisas. Primeiro que eu não estou usando, eu estou trabalhando num projeto, enquanto eu espero as coisas acontecerem aqui, o backup ser restaurado, eu estou gravando o conteúdo para vocês. Então vocês vão notar duas coisas. Primeiro, a diferença na câmera, diferença aí na qualidade da imagem, porque eu não estou com a minha câmera para fazer aqui, e também não estou com o meu conjunto de microfones, então vocês vão perceber uma pequena queda na qualidade do áudio. Aí eu tenho duas escolhas, né? Fazer, né, e transmitir o conteúdo ou deixar de fazer. Então, assim, eu acho que feito é melhor do que perfeito, e eu acho que é mais valoroso o conteúdo que eu passo para vocês e o que vocês aprendem aqui do que toda aquela atenção que eu tenho normalmente aos detalhes que eu procuro ter. A gente procura sempre melhorar. Dito isso, eu tive uma observação num dos vídeos e eu fiquei um tempão sem checar as respostas aí dos vídeos, dos comentários do canal, e eu gostei, porque eu gosto de receber críticas, né? Críticas, elas podem ser elogios ou críticas, né? Os dois são bem-vindos. O elogio, a gente sabe que a gente está seguindo o caminho correto, está entregando aquilo que ajuda vocês. E a crítica, ela serve para a gente observar e tomar a rota certa daqui do canal. E uma das pessoas comentou em um dos vídeos que eu estava sendo muito prolixo, tá? E a ideia não é ser prolixo. Então, por essa razão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma marcação. Se você veio pelo título do vídeo, se você encontrou esse vídeo na busca, eu vou deixar uma marcação para que você pule essa parte e não ouça o que eu tenho para falar e vá direto para o ponto que você quer. Tem gente que é isso mesmo, é normal. Tem gente que quer vir, pegar o que precisa e ir embora. Tá tudo bem, né? Eu faço o meu conteúdo para dois tipos de pessoa. Para as pessoas que querem aprender com aquilo que eu tenho para dizer e ensinar, além do técnico. E eu espero que... E aí o que acontece é o seguinte, mesmo eu tendo coisas para falar que são importantes, eu espero que... Eu não quero ser prolixo, né? Eu não quero ficar enrolando ou ficar enchendo linguiça. Eu quero dizer aquilo que é importante, que é essencial. E eu preciso aprender com isso. Então, a crítica foi muito bem-vinda, eu não considerei um ataque, até porque ele foi muito respeitoso. Né? Ele falou, olha, você é muito prolixo, tal, e beleza. O que eu vou tentar, então, é não ser prolixo, falar do tema hoje, além das coisas do que o próprio tema em si propõe. Vocês já devem ter visto aí, né? Ou se você não viu, tem aí o vídeo, alguns vídeos passados, onde eu estava tendo os meus primeiros contatos com a ferramenta de virtualização Proxmox. E enquanto eu estava fazendo a instalação, fazendo os testes ali do Proxmox, eu procurei deixar clara a minha forma de pensar. Como que eu penso diante dos desafios, diante de uma nova tecnologia, diante de algo que eu quero aprender. E eu eu passei já algumas horas explorando a ferramenta, né, olhando para a documentação, e eu quero fazer hoje com vocês aqui um vídeo mostrando algumas diferenças importantes nas formas de configuração da ferramenta. Na realidade, na forma de configuração das máquinas virtuais, especialmente máquinas Windows. Então, algumas diferenças importantes que eu aprendi, eu quero passar para você. Então, hoje nós vamos falar aqui de qual é o ajuste ideal para ter o melhor desempenho numa máquina virtual com Windows 11, ou Windows 10, ou Windows Server. Seja qual for, é óbvio que se você está criando um ambiente virtualizado, você está criando uma máquina virtual, você quer extrair o máximo de desempenho, uma vez que essa máquina virtual vai estar em produção, você vai colocar ela para atender uma rede, para atender usuários, você quer obter o máximo de desempenho dessas máquinas virtuais. Então, eu descobri algumas coisas interessantes e eu vou falar dessas coisas aqui agora e vou mostrar essa diferença para vocês. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos ver como otimizar o seu Windows 10, 11 ou Server para utilização em máquinas virtuais no Proxmox. Bom, pessoal, então aqui é o nosso Proxmox. Eu fiz uma alteração, né? Na realidade, eu estou numa máquina host. Eu tinha uma máquina antiga aqui que eu consegui colocar para rodar nela. Melhor do que aquela opção de rodar na máquina virtual, mas a máquina virtual fica como uma opção para você que precisa aí eventualmente. Eu estou com uma máquina criada aqui e essa máquina que eu criei, ela está com as configurações padrões que o Proxmox sugere para mim. Então, na realidade, na hora de criar, eu otimizei ou configurei poucas coisas. E aqui entra aquela necessidade que eu sempre falo de você consultar as melhores práticas, ir atrás da documentação, porque se você vai fazer, você vai perceber que ela funciona, mas ela funciona da melhor forma possível, porque no ambiente de produção, no ambiente do dia a dia, o que você quer é extrair o máximo, é extrair o melhor desempenho possível. E aí a gente vai ver na prática aqui
como que funciona isso, essa diferença, e ela vai ser bem visível, tá? Então, aqui eu tenho uma máquina virtual onde eu criei com todas as opções padrão que o Proxmox oferece. Simplesmente fui em criar máquinas virtuais, a gente já vai criar a nova máquina virtual que eu vou fazer para mostrar para vocês a diferença, com a mesma configuração. Então, ela é uma máquina que está com 4 GB de memória RAM, que eu atribuí para ela, né, com Windows 11. O processador está do tipo host aqui, então ele não está emulando nenhum tipo de processador diferente, com um socket e 4 núcleos. A BIOS é padrão. O display eu deixei a opção padrão, tá? Então eu não alterei essa configuração aqui. Tipo de máquina que é a que ele recomenda, que é 35. Um controlador SCSI, porém aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, que esse disco rígido aqui, e é aqui um dos grandes pontos de diferença, vocês vão ver o seguinte, eu não criei nenhum cache para ele, e ele está como SATA, tá vendo aqui? E a gente já vai ver como é que funciona na prática essa diferença na hora de criar a máquina virtual aqui. Então vamos lá, vamos criar uma máquina virtual para a instalação do nosso Windows 11. Aqui é o ID dela, vou chamar ela de Windows 11 02. Sistema operacional, a imagem ISO tá lá. Essa imagem eu baixei ela direto dentro do Proxmox. Depois eu vou mostrar como fazer isso, que é uma coisa que ajuda bastante, né? Você não precisa fazer o download da imagem na sua máquina e depois subir ela para o seu host. Você pode fazer o download direto lá no Proxmox e já cair na parte de ISO lá. Então aqui nós vamos utilizar a nossa versão do Windows 11 em português. Selecionar aqui o Microsoft Windows. E aqui é o pulo do gato, uma das coisas que é importante para isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou adicionar um drive a mais. Então aqui eu estou escolhendo o disco CD DVD para instalar o Windows. Eu vou adicionar um drive a mais, onde eu vou colocar os drivers do Proxmox, que é o VirtIO. Isso daqui, o download disso pode ser feito lá no site do VirtIO. Eu fiz o download dele 2 vezes aqui, que foi para demonstração, mas é esse daqui. Máquina padrão. O adaptador gráfico, eu vou colocar ele otimizado aqui, que é a GPU do VirtIO. Né? Vou utilizar o driver que a própria Proxmox oferece. O storage é importante para vocês verem a diferença, que ele fique no mesmo SSD onde eu tenho lá a minha outra máquina virtual. Então elas vão estar rodando no mesmo disco, tá? No mesmo disco físico. Aqui, esse disco físico, ele vai estar no controlador SCSI, e aqui o TPM, né, que é o Trusted Platform Module do Windows, que é onde ele armazena a chave de criptografia. Eu estou criando no mesmo disco aqui. Estou colocando tudo no mesmo lugar, tá? No mesmo HD. Aqui é onde está a pegada. Em qual bus, em qual controlador que eu vou adicionar esse disco. E é aqui onde eu vou colocar no meu bloco VirtIO. E aqui o storage, né? Onde vai estar o disco. É no mesmo, tá? Então é no mesmo SSD. E o disco, ele vai ter 80 GB, o mesmo tamanho. E eu vou adicionar mais um ponto aqui. Eu vou colocar um cache dele com sincronismo direto, que é essa primeira opção aqui. Tá? Eu poderia usar as outras, eu não vou entrar em detalhe de cada uma, write through, write back, tá? Mas eu vou colocar Direct Sync aqui, que é a opção mais conservadora e segura. Vou dar um Next aqui. Eu vou colocar os mesmos 4 cores, tá? E eu vou colocar também do tipo host, que é para ele ficar com a mesma CPU na máquina virtual do que o host. Os mesmos 4 GB de memória. Vou deixar a rede no padrãozinho aqui e o adaptador eu vou deixar o VirtIO mesmo, que é o padrãozinho, e finalizar. Vamos pegar essa outra máquina virtual. Ele não consegue abrir o console porque ela não está executando. Mandar executar e abrir o console dela aqui. E vamos fazer a nossa instalação do Windows. Enquanto ele inicializa, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Está vendo que ele está com 2 drives de CD e DVD? Um deles está com a minha ISO do Windows, que é a que está instalando. O outro é a ISO que tem os drivers do Proxmox, os drivers do VirtIO. Então aqui, padrãozinho, vocês sabem instalar o Windows. Não tenho chave. Windows 11 Pro, que é a versão que eu vou colocar. Aqui entra a parte importante, tá? Se eu não tivesse colocado aquele outro drive de CD, eu não ia ter como carregar o meu driver aqui. Então vocês podem perceber o seguinte, o disco de 80 GB que eu atrelei
Na interface do Virtual.io, como ele não tem o driver, o Windows não tem esse driver por padrão, ele não acha o disco, tá? Que é normal, quando você tem que fazer, por exemplo, uma instalação do Windows num servidor que tem uma unidade que tem RAID, que precisa de um driver, você precisa fazer o quê? Ir lá, baixar o driver do fabricante e colocar isso num pendrive para você carregar os drivers. Então eu vou fazer isso aqui. Download driver, vou vir procurar. Vou vir aqui no meu disco do Virtual.io. Ele está aqui, ó, em View Store, que é a parte de storage. Vou selecionar a versão do Windows 11 aqui, que é o que eu vou instalar. A MD64, que é a driver para 64 bits. Ele carrega aqui, ó, o SCSI Controller Red Hat. E aí eu instalo aquele controlador e aí ele acha o meu disco aqui. Então eu já estou fazendo a instalação do Windows sobre o controlador do Virtual.io. Ah, eu não posso fazer isso depois? Não. O que vai acontecer? Se você tentar fazer a instalação do Windows e deixar ele lá, como por exemplo uma interface SATA ou uma interface IDE, né? Esse disco do sistema operacional, os drivers que ele usa para carregar o Windows, vão estar lá na interface IDE, por padrão. E isso vai comprometer, na hora, se você trocar, você vai ter problema. Tá? Então, se você trocar o controlador, você vai ter problema. Aqui, enquanto ele instala, eu vou mostrar um recurso bem interessante do Proxmox para vocês, que aqui no meu local, as minhas imagens ISO. Então, aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, de download from URL. Então, suponhamos, tá? Vou pegar aqui, ó, uma imagem do Ubuntu, tá? Eu vou vir aqui como se eu fosse fazer o download do Ubuntu. Suponhamos que eu queira disponibilizar uma imagem do Ubuntu para eu instalar nas minhas máquinas virtuais, como eu fiz aqui com o meu Windows, com o Windows Server, tá? Eu venho aqui, ó, e clico em Download Ubuntu Desktop. Vou pedir para fazer o download aqui. Ele está pedindo para eu me inscrever, mas eu nem preciso. Então, ó, ele está fazendo lá o download do link. Eu vou vir aqui em Copy Download Link. Vou finalizar ali, né, que eu não quero baixar. E aí eu vou vir aqui no meu Proxmox e vou vir nessa opção aqui, ó. Enquanto isso, o nosso Windows está lá instalando, tá? Vou fazer download da URL. Então eu coloco aqui a URL, vou dar um query, e ele já acha a ISO que está disponível, já dá aqui para mim o tamanho. Se eu tiver o hash, né, para poder fazer a verificação, saber se ele fez o download certinho, eu posso colocar aqui, né, sei lá, CH256 e o checksum, que aí o que acontece? Ele baixa a imagem e ao final ele faz a checagem para ver se o arquivo está ok. Vamos ver se a gente tem um hash aqui, a gente deixa ele fazendo esse download aí. Aqui, ó, você pode verificar o seu download. Tá vendo? É um checksum, um SH256. Então eu posso vir aqui, ó, e pegar essa chave. Aí eu venho aqui, ó, coloco o SH256, coloco o checksum aqui e peço para ele fazer o download. Então ele já vai baixar essa imagem do Linux, do Ubuntu, lá direto no meu Proxmox e já vai disponibilizar. Ao final, ele vai fazer a verificação do checksum para saber se a imagem baixou certinho, se ela não corrompeu. Então isso aqui é muito interessante, que ela facilita, né? Você não precisa subir essa imagem lá, então você não precisa fazer o download na sua máquina para depois subir essa imagem. E é basicamente isso. Isso é uma parte interessante. Vamos ver como é que está a nossa instalação. Aqui eu vou passar para frente e a gente já entra na hora que tiver com tudo instalado aqui. Bom, pessoal, aqui a gente já chegou na parte dos finalmente, né, da instalação do Windows. Vocês percebem que ele ainda nem achou a placa de rede ainda, porque como eu não instalei os drivers de virtualização, né, do Proxmox, então ele nem achou a placa de rede. Eu coloquei aquela placa de rede específica, né, que é do tipo Virtual.io. Então, vou criar aqui o meu usuário, passo a passo chato que vocês estão acostumados aqui. Bom, vocês vão perceber o seguinte, tá? Nessa instalação que a gente fez, a gente vai dar uma olhada aqui no gerenciador. Então, é assim, o VMware tem lá o VMware Tools, né? Que você instala nas máquinas virtuais para ele reconhecer que ela é uma máquina virtual e ter as suas integrações com o host. O Windows, o Hyper-V, ele tem também a integração dele da máquina guest, né? Da máquina virtual, com o host. E o Proxmox não é diferente, que é através dessa ISO, né, que a gente baixa lá do site do Proxmox, que tem os drivers do Virtual.io. Então, se você for lá, der um Google, o que eu fiz, né, para baixar. Da mesma forma
eu estou baixando a ISO do Ubuntu aqui, eu fui lá, vim aqui no buscador qualquer, eu digitei VirtIO, lá tem o Ingest Tools, tá vendo? Que é a parte de convidado Windows, né? Vou pegar no site do Proxmox aqui, e aqui ó, ele tem a opção da instalação. Usando a ISO, você pode fazer o download. Então eu vim aqui, mandei ele fazer o download. O que eu fiz na realidade, né? Eu vim direto aqui no meu Proxmox e coloquei download da URL, copiei a URL aqui, opa, então venho aqui, ó, copiar o link, copiei a minha URL aqui, dei um query, não vou baixar de novo, porque eu já tenho ela aqui, mas basicamente aqui, ó, se eu der um download, ele já baixa a ISO lá do VirtIO com esses drivers dentro do meu Proxmox e já vai disponibilizar lá para eu instalar nas máquinas virtuais, que é o que eu vou fazer aqui agora. Essa máquina é a máquina que eu acabei de instalar. Vocês vão perceber o seguinte, né? Se eu vier aqui no gerenciador de dispositivos, a placa de rede não está funcionando, ela não pegou a internet, né? Tem alguns drivers faltando aqui, ó, placa de vídeo e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Como esse VirtIO já estava lá, porque eu usei ele para instalar o Windows, eu vou vir aqui no disco que já está montado. Se não tivesse, era só montar. Eu venho aqui, ó, Ingest Tools, vou aceitar e já vou fazer a instalação aqui, ó, padrãozinho. Ele instala todos os drivers aqui, Windows, né, de placa de vídeo e tudo mais. Vocês vão perceber que aqui, ó, enquanto ele instala ali, ele já vai até sumir aqui, ó, e já vai instalando o driver de vídeo. Lá, tá vendo? Já instalou o driver de vídeo. É basicamente os drivers mesmo de integração da máquina virtual com o sistema operacional host, no caso, o Proxmox. Deixa ele concluir. Geralmente eu reinicio, tá? Ele não pede para reiniciar, mas eu vou dar um boot na máquina aqui. Então aqui a gente tem as duas máquinas para comparar e eu quero fazer uma comparação para mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a nossa outra máquina virtual. Então mostrando para vocês aqui que ela é exatamente a mesma máquina, a mesma configuração, ela está no mesmo host físico. Então ela está com 4 GB de memória instalado, ela está com um disco de 80 GB disponibilizado e 4 processadores atribuídos, né? Então se eu vier aqui, ó, eu tenho as duas máquinas rodando aqui, 4 processadores. Quais são as diferenças entre essas duas máquinas, tá? Essa daqui está com 4 processadores, 4 GB de memória, o disco rígido dela está em modo SATA e ela está no mesmo disco, ó, no TIM SSD 2, que é um disco de 80 GB que eu tenho aqui. A outra máquina, ela tem 4 GB, 4 processadores, tudo igualzinho, só que o HD dela está no VirtIO. Então ela está no mesmo disco físico aqui, tá? Vamos abrir o console dessa aqui e vamos rodar um comando, que é um comando do Windows, para teste de desempenho do disco. E nós vamos comparar aqui o desempenho. Leitura, escrita. Então aqui, ó, o InSat. Deixa eu só ver se a outra máquina já carregou. Já carregou. Então a máquina está paradinha aqui, não está consumindo nada. InSat disk -drive C. Esse comando do Windows nativo, ele testa a velocidade de escrita e leitura do drive e atribui uma nota. Eu vou fazer isso na máquina virtual que eu criei com as configurações padrão. Dá uma olhada na diferença. Bom, aqui o que ele faz? Então, leitura randomizada, ele me dá um número aqui, atribui uma nota, 7.9, então deu 216 MB, 739 de leitura sequencial e escrita sequencial, 466. E aqui ele dá um tempo de latência máxima e tal, e atribui também uma nota. Latência geralmente é uma coisa que você não tem muita variação, porque isso é uma característica do disco. Mas vamos dar uma olhada como que fica esses números aqui, rodando o mesmo comando na máquina que está otimizada, tá? Na máquina nova, com os drivers do VirtIO. Vou abrir aqui o terminal, o InSat disk -drive C. Mesmo comando, mesma configuração, diferença, só o driver. Olha a diferença aqui de escrita e leitura. Tá? Então, aqui ele deu em leitura 216 MB por segundo, nota 7.9. Aqui deu 713 de leitura aleatória, nota 8.5. Leitura sequencial, quase 4.000 MB por segundo. Aqui deu 739. Escrita sequencial, 479, nota 8.1. Você vê que as latências elas variam um pouco, né? E a outra aqui, 466. Então, assim, uma diferença
muito grande aqui de desempenho. E isso, no dia a dia, faz toda a diferença. Aqui eu estou extraindo o máximo do potencial dessa minha máquina virtual. Então você imagina isso no seu dia a dia, quando você estiver falando ali, quando a gente estiver falando de uma máquina virtual que está rodando um banco de dados, que tem lá uma grande quantidade de arquivos, onde o pessoal acessa o tempo todo, ou um desempenho de um RP, qualquer coisa que esteja rodando nessa máquina. Qual você acha que vai performar melhor? Qual que é o ambiente melhor? Então aqui é onde entra a importância, né? Aonde que eu descobri que era melhor fazer essa configuração e otimizar a coisa dessa forma aqui? Através da documentação do fabricante. Né? Fui lá no site do fabricante, li a documentação, olhei, falei, olha, eu recomendo, se você quer desempenho, você faça isso, faça. Então, é assim que eu tive segurança para fazer isso. Então, hoje, eu já me sinto seguro para criar um ambiente otimizado, onde eu tenho de host ali uma máquina virtual rodando um Proxmox, então eu já consigo criar um ambiente, já consigo criar máquinas virtuais, eu já consigo colocar um cliente meu, um possível cliente ou um ambiente novo em cima de dessa ferramenta de virtualização. Então, pessoal, qual que é o meu ponto aqui? Né? Vocês viram aí? Então, se você quer montar uma máquina Windows em cima do Proxmox, quais são as melhores configurações? Essas são as recomendações que eu tenho para você, baseado nas melhores práticas da documentação do fabricante. Então eu tenho tranquilidade, mesmo sendo uma ferramenta nova para mim, uma ferramenta que eu passei a explorar, eu já conhecia, mas eu tinha usado pouco, agora eu estou utilizando, vou colocar em produção. Eu conheço de virtualização, eu conheço de VMware, eu conheço de Hyper-V, eu conheço de Citrix em server, não tinha utilizado o Proxmox ainda. Do que eu precisei para poder entrar nesse novo, para mim, nova ferramenta, né? O que eu precisei para explorar o Proxmox e o que eu posso fazer a partir disso? Se hoje um cliente vier para mim com um ambiente falando, olha, eu tenho Proxmox aqui no meu ambiente, ou eu gostaria de fazer uma instalação, eu já posso recomendar, eu já posso sugerir, dependendo do que ele tiver ali de hardware, né? Agora, para minha surpresa, e eu acredito que eles devem ter sentido bastante isso, a Broadcom, que é a empresa que comprou a VMware, voltou a disponibilizar o ESXi gratuitamente. Então agora existe a possibilidade de você trabalhar ali com VMware. Então, mas eu tenho visto o seguinte, eu tenho gostado bastante do Proxmox. Por quê? Primeiro, ele tem uma ferramenta de backup também gratuita, também suportada ali pela comunidade. Então isso é muito importante num ambiente de virtualização. Então o Proxmox, tenho gostado bastante do desempenho das máquinas que eu rodei, né, dentro da ferramenta. Então tenho gostado bastante dessa opção do Proxmox. E eu estou passando a considerar ela seriamente, né? E como a VMware deu essa fraquejada, né? Os caras foram adquiridos pela Broadcom. Eles, obviamente, todas as empresas elas trabalham por lucro, né? Ninguém trabalha de graça, então não é isso. É que para mim a ferramenta de virtualização, o Hypervisor, né? Ele é a porta de entrada para outras soluções. Então, quando a gente está falando de clientes em ambientes maiores, a VMware fez muito o nome dela depois que ela disponibilizou, ela cresceu muito depois que ela disponibilizou a ferramenta gratuita, que é a ferramenta do SXI, a licença gratuita que eles proviam. Então, beleza, cara, o cara passou a ter uma necessidade maior, ele precisa fazer um cluster, ele precisa ter mais recursos, ele precisa de outras coisas. Então aí ele vai atrás da ferramenta paga, mas ele sabe que o negócio é bom, que o negócio funciona. E eu acho que foi um erro estratégico, então agora a Broadcom voltou com isso. Mas eu estou considerando o Proxmox e vocês vão ver bastante conteúdo sobre o Proxmox aqui. Eu estou explorando a ferramenta e a gente vai continuar falando dela por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Então, se o teu objetivo é rodar uma máquina virtual, né, um guest Windows, seja o Windows Server, Windows 11, Windows 10, dentro de um host Proxmox, né, dentro de uma máquina de um servidor Proxmox, essa configuração que eu passei para você, de acordo com o fabricante, tenho tranquilidade para falar isso para você, é a melhor opção. Então, aquela máquina vai estar otimizada, você vai estar utilizando melhor os recursos do seu hardware e vai estar criando um ambiente melhor
para o teu cliente, né? E com isso você vai estar melhorando a sua prestação de serviço. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você e se você gostou, se inscreve aí no canal se você já não tiver inscrito, clica no sininho aí para quando tiver coisa nova chegar para você. Se você puder recomendar para quem você acha que vai ajudar, agradeço muito. Mas não deixe de dar o like, mesmo que você só esteja de passagem, deixe o seu like aí, porque o like ajuda bastante no algoritmo e ajuda a gente a crescer. Um abraço, fiquem com Deus.